Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Eu tô com essa barba azul aqui, pessoal, porque é carnaval. Só que eu não gosto muito do carnaval, eu não costumo sair, então eu prefiro passar esse tempo aqui com vocês. É claro que eu não vou contar o caso pra vocês desse jeito, então eu vou lá me trocar e eu já volto pro que interessa e bora pro caso de hoje. Para falarmos sobre o caso de hoje, nós vamos nos transportar lá para o país de Gales. O país de Gales, gente, é um país que fica no sudoeste da Grã-Bretanha e conta com bastantes florestas, terrenos acidentados e parques montanhosos espalhados por todo o seu território. Cardiff é a capital do país e nessa cidade os moradores locais e também turistas podem encontrar uma vida noturna bastante agitada, lindos castelos medievais e também é preciso lembrar que o país se destaca por sua língua galesa e pela forte influência da cultura celta. Mas agora nós vamos viajar um pouco mais a oeste de Cardiff, em direção ao estado de Swansea. Existe uma cidade chamada Bridgend e foi lá onde toda essa história começou. No dia 6 de abril de 2009, uma mala foi encontrada em uma floresta na beira da rodovia M4, que liga Bridgend a Lelystone. Dentro da mala estava o corpo já sem vida de uma jovem que aparentava ter uns 20 e poucos anos de idade. As autoridades policiais estiveram no local e em poucos minutos as manchetes dos jornais locais estavam noticiando que o corpo de Kirsty Graham, de 23 anos de idade na época, havia sido encontrado. A Kirsty, pessoal, nasceu em 1986 na cidade de Coventry, na Inglaterra. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Hayley e as meninas eram filhas de uma mulher chamada Catherine Blomfield e seu marido David. As meninas tinham pouca diferença de idade e se davam muito bem. Na verdade, elas tinham apenas 15 meses de diferença e quando eram crianças, elas adoravam vestir roupas iguais e não eram raras as vezes em que as pessoas na rua perguntavam se elas eram gêmeas. Ambas eram muito estudiosas, alegres e independentes, e na adolescência foi a mesma coisa. Além de melhores amigas, as irmãs eram confidentes e motivavam uma a outra, sempre que qualquer uma delas estivesse passando por obstáculos aparentemente intransponíveis. No ano de 1998, quando a Kirsty estava com 12 para 13 anos de idade, sua família se mudou para a região de Swansea, no país de Gales. O tempo foi passando e assim que entrou na vida adulta, Kirsty encontrou uma alternativa para ganhar um dinheiro bom e conseguir ajudar a sua irmã, seus pais e ao mesmo tempo sustentar a si mesma e comprar tudo o que tivesse vontade. Inicialmente, a jovem começou a trabalhar como modelo para uma agência, mas em poucas semanas veio o convite para explorar um pouco mais a sua beleza natural. Kirsty começou então a trabalhar como dançarina em uma boate na região central da cidade. E foi nessa altura em que ela teve seu primeiro contato com os entorpecentes. Aos poucos, a Kirsty percebeu que poderia ganhar muito, mas muito dinheiro mesmo, se avançasse um pouco mais na profissão e aceitasse sair com alguns dos melhores clientes da casa noturna, que era frequentada por homens com um alto poder aquisitivo. O trabalho de acompanhante de luxo realmente era muito bem remunerado, e muitas vezes ela nem precisava fazer nada com o cliente. Algumas vezes, ela era paga apenas para fazer mesmo companhia em eventos, viagens e coisas do tipo. Apesar disso tudo, a jovem sempre foi alertada por seus amigos sobre os riscos que rodeiam esse trabalho. É realmente muito perigoso, não se pode negar, e as pessoas que trabalham com isso precisam tomar todos os cuidados necessários para manter a sua integridade física e psicológica. Enfim, no final do ano de 2007, quando a Kirsty estava com 21 para 22 anos de idade, ela conheceu um rapaz chamado Paul Graham, de 25 anos de idade.
Ele era de St. Thomas. Eles se conheceram em um bordel no centro da cidade de Bridgend, onde a jovem estava trabalhando aos finais de semana. O Paul era um cliente assíduo do estabelecimento e ficou encantado com a beleza e desenvoltura da Kirsty. Ele não era nem um pouco tímido e tratou logo de conversar com a jovem e a convidou para sair. Logo no primeiro encontro, ele confessou para Kirsty que também trabalhava com diversão adulta. O Paul atendia em algumas casas noturnas pela cidade e também tinha um perfil profissional nesses aplicativos de encontros íntimos. O Paul explicou que eles tinham bastante em comum com poucas diferenças de atuação. Isso porque a Kirsty atendia homens solteiros, casados, jovens, adultos, mas não atendia mulheres. Já o Paul, por outro lado, não era tão limitado assim. Ele atendia qualquer um que procurasse por seus serviços, e isso incluía mulheres de todas as idades, homens gays de todas as idades, e também nunca negou o atendimento sigiloso a homens héteros, solteiros ou mesmo casados. Enfim, ele foi muito franco ao explicar para Kirsty, logo no primeiro encontro, que seu campo de atuação era bastante amplo, mas ainda assim ele afirmou que estava encantado com a jovem e que queria muito sair com ela mais vezes. E de fato, gente, logo veio o segundo encontro, o terceiro, e em todos eles o Paul se mostrava um cara bastante mente aberta, educado, sedutor e muito, mas muito divertido. A Kirsty ligou para sua irmã com a intenção de contar sobre sua nova paquera e acabou admitindo que estava completamente apaixonada pelo rapaz. Ele se comportava mesmo como os príncipes encantados descritos em todos aqueles livros de romance infantis de príncipes e princesas. A Kirsty estava completamente arrebatada e não conseguia mais deixar de pensar no rapaz. Ela admitiu publicamente que pensava nele todos os dias. Aliás, gente, ela introduziu seu novo namorado na roda de amigos e ele tinha um jeito muito carismático e bastante cativante. Em pouco tempo, todos os amigos da Kirsty amaram o Paul e incentivaram os dois a continuarem juntos. Para encurtar a conversa, o Paul era o homem dos sonhos que a Kirsty nem sabia que tinha sonhado. Ela percebeu que precisava segurar esse homem e não poderia de forma alguma deixar aquele príncipe ir embora. Seria um erro imperdoável deixar o Paul ir embora. Alguns meses depois, Kirsty e Paul anunciaram a seus amigos e familiares que os dois se casariam em algumas semanas. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa, porque os dois se conheciam não tinha muito tempo, mas eles explicaram que estavam apaixonados, que estavam amando e que na vida não se pode perder muito tempo, porque nunca se sabe o dia de amanhã. E embora os amigos e familiares tenham protestado, alegando que eles mal se conheciam para dar um passo tão sério em suas vidas, o casamento aconteceu mesmo na data marcada e com isso Kirsty assumiu o sobrenome do marido e por isso passou a se chamar Kirsty Graham. O mais novo casal da cidade alugou um bom apartamento bastante confortável e deram início à vida de casados. E foi aí que começou a dar tudo errado. A primeira coisa que eles fizeram foi cancelar os seus contratos com as casas noturnas. Eles decidiram que seria muito mais vantajoso e lucrativo trabalhar para si mesmos. Eles então baixaram alguns aplicativos e fizeram novos cadastros em sites de encontros, e passaram a atender seus clientes em seu apartamento, na casa dos clientes ou mesmo em locais previamente acordados, mediante a um bom pagamento pela hora de serviço e também as taxas de deslocamento, é lógico. O negócio a princípio parecia promissor, mas em pouco tempo Paul mostrou quem ele realmente era. O Paul era um cara ciumento, agressivo, controlador, manipulador, machista, misógino e extremamente narcisista. A agenda da Kirsty, no final das contas, passou a ser controlada pelo Paul, e ele fazia de tudo para que ela tivesse menos atendimentos que ele, e por consequência, tivesse menos dinheiro também. Obviamente, ele queria que ela dependesse dele, para poder com isso manipular suas decisões. As coisas foram só piorando, porque existia ainda um outro lado do Paul, até então desconhecido por sua esposa. Ele tinha sérios problemas com álcool e entorpecentes. A verdade é que a Kirsty já desconfiava que ele usava algumas coisinhas diferentes,
mas como ela mesma também usava algumas coisinhas mais leves para se distrair e arejar a cabeça, ela não deu muita importância para essa suspeita. Acontece que as substâncias que o Paul usava não eram nada leves, e por incrível que possa parecer, ao invés de se assustar com tudo isso, a Kirsty acabou cedendo e por fim se entregou também aos tóxicos mais pesados. No final das contas, os dois começaram a brigar muito. Eles brigavam diariamente por motivos bobos e sem sentido. E como estavam sempre alcoolizados ou sob efeito dos entorpecentes, essas brigas normalmente terminavam em agressões físicas, tanto da parte do Paul quanto da parte da Kirsty. Com menos de um ano de casados, algo bastante esquisito aconteceu. Na última semana de março de 2009, mais exatamente no dia 27 de março de 2009, Paul e Kirsty saíram para uma noitada com amigos. Durante o passeio, o casal acabou brigando por conta de alguns trabalhos que a Kirsty tinha aceitado para aquele final de semana e que o Paul não estava muito de acordo. Eles discutiram também porque a jovem acusou o rapaz de estar se encontrando com outras mulheres, que aparentemente não eram clientes, e isso ia na contramão do que eles tinham combinado quando se casaram. No final das contas, o Paul foi embora e deixou sua mulher para trás. Seus amigos disseram que ela se despediu e foi para casa por volta das 13h30 da madrugada. E essa foi a última vez que qualquer pessoa viu a jovem com vida. Os amigos do casal e também os familiares da Kirsty estranharam seu silêncio nos próximos dias. A Hayley foi uma das primeiras pessoas a suspeitar que havia algo de errado, porque ela conversava com sua irmã todos os dias. E mesmo que sua irmã não atendesse ao telefone quando ela ligava, ela sempre mandava uma mensagem de texto marcando um horário para que elas se falassem por telefone. O Paul não suportou a pressão e contou às pessoas que no dia seguinte, dia 28 de março de 2009, ele estava deitado no sofá quando a Kirsty foi para casa, pegou suas coisas e foi embora, e ele não sabia para onde ela tinha ido. As pessoas disseram que ele deveria procurar a delegacia e falar sobre o desaparecimento da jovem, e foi exatamente o que ele fez. As autoridades então protocolaram a denúncia de desaparecimento e começaram a procurar pela jovem. Conforme eu já contei para vocês, 10 dias depois, no dia 6 de abril de 2009, uma mala foi encontrada na beira da estrada, e dentro do objeto estava o corpo de uma jovem. A Catherine Bloomfield foi chamada pelos policiais para fazer o reconhecimento do corpo, e junto com as análises forenses, ficou comprovado que aquela era Kirsty Graham, de 23 anos de idade. E com essa descoberta, Paul Graham se tornou o principal suspeito do crime. Uma grande investigação se iniciou, as autoridades fizeram uma perícia na residência do casal, ouviram diversas testemunhas, dentre elas os vizinhos ao lado e de frente, analisaram câmeras de segurança por toda a cidade e vistoriaram os eletrônicos, tanto da Kirsty quanto do Paul. Com isso, os promotores decidiram acusar formalmente o Paul pelo assassinato da Kirsty Graham. Ele obviamente se declarou inocente de todas as acusações e por isso foi a julgamento. O julgamento teve início na segunda quinzena de janeiro de 2010 e teve duração de menos de 15 dias. No julgamento, o Paul contou uma história um pouco diferente. Ele concordou que os dois tinham brigado e que ele foi para sua casa, mas infelizmente aconteceu uma tentativa de roubo mal sucedida na sua residência. O pior de tudo foi que o agressor entrou na residência quando a Kirsty ainda estava acordada, e então esse assaltante teria supostamente pegado alguns objetos da residência e, após tirar a vida da vítima, teria fugido com seu corpo dentro de uma mala. Eu sei que essa declaração não faz o menor sentido, mas ele tentou convencer o júri de que não teve nada a ver com o falecimento da sua esposa e que no meio de tudo isso ele acordou e soube que algo muito triste tinha acontecido com ela e que estava muito triste com tudo isso e que blá 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 blá, aquela coisa que vocês já sabem. Gente, eu sempre conto casos aqui onde as pessoas usam essa desculpa de assalto mal sucedido. Vocês sabem, né? Essa desculpa já está ficando esfarrapada e já está bem batida, né? Bom, a promotoria, por outro lado, apresentou o depoimento de vizinhos do casal. Eles disseram que o casal brigava muito,
mas que naquela noite em específico, eles ouviram o casal brigando por volta das 4 horas da madrugada. E a briga teve duração de quase 2 horas. Em um determinado momento, eles ouviram quando a Kirsty gritou que ele era louco e que tinha tentado estrangulá-la. Em seguida, eles ouviram uma nova briga física, e depois o silêncio tomou conta do ambiente. Os vizinhos não chamaram a polícia porque em outras ocasiões eles acionaram a viatura por conta de violência doméstica, mas quando as autoridades chegaram, o casal falou que estava tudo bem e que era uma discussão de casal mesmo e que não queriam prestar queixa um contra o outro. Por conta disso, os vizinhos optaram por não se envolver mais na briga dos dois. Os promotores apresentaram também a perícia que aconteceu na casa do casal. Havia evidência de sangue nas paredes, no teto da casa e também nas roupas e nos sapatos do Paul. As paredes haviam sido pintadas na intenção de esconder as manchas de sangue. Sobre isso, o Paul não soube explicar o que tinha acontecido e, por orientação de seus advogados, ele permaneceu em silêncio quando foi questionado pela promotoria. A acusação afirmou que o Paul agrediu e estrangulou violentamente sua esposa após uma discussão que teria se iniciado na balada com seus amigos. As análises foram capazes de provar ainda que o Paul tentou cortar a jovem ao meio antes de colocá-la dentro da mala. Era possível também que ela ainda estivesse com vida quando ele a jogou na beira da rodovia. Era bastante possível que ela estivesse ferida, mas apenas inconsciente. Eles chegaram a essa conclusão porque quando a mala foi encontrada, o corpo da jovem ainda estava quente e o seu rigor mortis ainda não havia se instalado. Os promotores apresentaram todas as suas descobertas ao júri de Swansea e no dia 4 de fevereiro de 2010, os jurados se retiraram para analisar as evidências. Em menos de 5 horas, o júri retornou com o veredito de culpado e recomendou ao juiz a pena de prisão perpétua. O juiz do caso acatou a recomendação do júri e durante a leitura da condenação, ele disse que o Paul foi frio e calculista em seus atos, e mesmo naquele momento, ele não demonstrava nenhum arrependimento e também nenhum respeito pelos familiares da vítima. O juiz sentenciou Paul Grabham à sentença de prisão perpétua com um mínimo de 19 anos para tentativa de liberdade condicional. Isso significa que ele poderá tentar esse regime de liberdade a partir do ano de 2029. Os familiares da Kirsty ficaram bastante emocionados com a condenação do culpado e ficaram satisfeitos pela justiça ter sido feita nesse caso. Mas a aprovação da família estava longe de terminar. Isso porque a Hayley, a irmã mais velha da Kirsty, não conseguiu superar a perda da irmã mais nova. Como já sabemos, elas eram muito próximas e o falecimento da irmã foi muito traumático para Hayley. Ela voltou para a cidade natal das meninas, Coventry, na Inglaterra, e acabou se entregando totalmente às bebidas alcoólicas, e desistiu de viver. Infelizmente, a Hayley faleceu quase 5 anos depois, no final do ano de 2014, por conta de problemas de saúde relacionado ao consumo excessivo de álcool. Foi um choque muito grande para Catherine e no final das contas ela mesma tentou tirar a sua própria vida, mas acabou não dando certo e ela focou sua vida em ajudar pessoas que sofrem violência doméstica a se livrar de seus agressores. Ela culpou o Paul pelo falecimento de suas 2 filhas, porque de acordo com seu ponto de vista, se ele não tivesse tirado a vida da Kirsty, sua irmã mais velha Hayley não teria se entregado ao vício do álcool e estaria viva até os dias de hoje. Bom, a Catherine também criou uma fundação que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade a se livrar do vício do álcool e também de entorpecentes. Ela escreveu também um livro chamado Através das Lágrimas de uma Mãe, onde fala sobre relacionamento tóxico, violência doméstica e temas relacionados. A família teve mais um dissabor quando uma emissora passou a transmitir um documentário sobre o assassinato da Kirsty, sem o consentimento da família. As gravações foram ao ar em julho de 2021 e chegou ao público, inclusive, uma informação de que um dos companheiros de cela do Paul afirmou que ele regularmente se gabava de ter tirado a vida da Kirsty. Somente depois que a programação estava no ar é que a família conversou com um jornal inglês
manifestando sua indignação com o programa. Foi então que a emissora resolveu entrar em contato com a família para conversar sobre a transmissão pública do caso. Eu não encontrei informações de que a família tenha processado a emissora, então essa questão vai ficar em aberto aqui. Se tiver alguém aí que mora no País de Gales e que saiba de alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra gente. Eu acredito que se há algum processo nesse sentido, provavelmente estará em segredo de justiça. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam do caso de hoje? Foi uma perda muito grande para essa mãe, né? Acabou perdendo aí as duas filhas. E aí, pessoal, o que vocês vão fazer no carnaval? Como eu falei no começo do vídeo, eu não costumo fazer nada, porque eu não gosto muito de sair de casa, eu não gosto muito de aglomeração, sabe? Eu sou uma pessoa mais antissocial, assim, prefiro lugares com poucas pessoas. Me dá um ciricutico de ver aqueles shows lotados, aquele monte de gente atrás de um trio elétrico. Eu tenho pânico dessas coisas. Então eu prefiro ficar em casa e por isso, né, como eu falei, eu quero passar esse tempinho aqui com vocês. Vou publicar bastante vídeo nesse período e eu espero ter vocês aqui comigo me assistindo. Mas é isso, pessoal. Se ficou até aqui comigo, não esquece, deixa o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.